Saudações a todos, vamos retomar nosso mini curso dedicado a estudar mecânica quântica em regime não relativístico. Muito bem, então, continuando o nosso curso, nosso mini curso, durante a aula anterior nós estávamos estudando e fazendo importantes observações sobre a função de onda, né? E escrevemos a função de onda em termos de uma integral de Fourier, de uma transformada de Fourier sobre funções que dependem de K, onde K é o módulo do vetor de onda. Recordando que o vetor de onda é uma grandeza diretamente relacionada à física de fenômenos ondulatórios, é uma grandeza associada às ondas. E aqui nós estamos então aplicando uma integral de Fourier, e essa integral de Fourier é tal que transforma a função que apresenta dependência funcional no módulo do vetor de onda em uma função cuja dependência funcional está na coordenada espacial x e na variável de evolução temporal t. Então, vamos continuar o desenvolvimento. Muito bem, então essa função φ de k, ou seja, essa função φ dependendo do módulo do vetor de onda é entendida como a amplitude do componente harmônico como uma constante de propagação. Essa constante de propagação é exatamente o módulo do vetor de onda, e isso é definido na física de fenômenos ondulatórios como 2π dividido por lambda, onde lambda é o comprimento de onda. E a frequência angular associada é representada aqui pela letra grega ômega. Sem esquecer que essa exponencial é um exponencial cujo argumento é complexo, e esse número é o número complexo imaginário i, que é igual a raiz de índice 2 de menos 1, ou seja, a raiz quadrada de menos 1. Isso implica que o número complexo imaginário i elevado ao expoente 2 é igual a menos 1. Então, vamos continuar. Outra observação importante, outra observação relevante é de que em geral, uma função matemática, vírgula, sob certas condições, pode ser expressa ou escrita ou reescrita em termos de uma transformada de Fourier. Então, a transformada de Fourier é tal que transforma uma função cuja dependência funcional está em uma variável, por exemplo, nesse caso em particular, o módulo do vetor de onda, e isso pode ser convertido para uma outra função que depende da coordenada espacial x e da variável de evolução temporal t. Agora, devemos assumir que, e se supusermos previamente que as ondas harmônicas presentes, né, as ondas harmônicas que compõem o pacote de ondas representado pela função de onda ψ de x e t. Então, supondo que as ondas harmônicas presentes ou componentes dessa função de onda psi, vamos admitir que estas ondas harmônicas apresentam valores de K, ou seja, de módulo do vetor de onda, em torno
de um certo valor médio, aqui representado por K subíndice 0. Então nós vamos admitir assim, que, mais uma vez, um pacote de ondas é composto por um conjunto, por um grupo de ondas, por assim dizer, e a cada onda está associado um comprimento de onda, e entre uma onda e outra existe uma diferença infinitesimal com relação ao comprimento de onda específico, e portanto isso está relacionado ao vetor de onda, uma vez que o vetor de onda é igual a 2π dividido por comprimento de onda, e se existe uma diferença infinitesimal entre o comprimento de onda de uma onda e de outra onda, isso, portanto, por consequência, gera uma diferença infinitesimal no que concerne ao valor do K, do vetor de onda. Então, vamos admitir que essas ondas harmônicas que compõem a função de onda psi, vamos admitir que essas ondas apresentam valores de K, ou seja, do módulo do vetor de onda, em torno, esses valores sim existem, são diferentes, são infinitesimalmente diferentes, e eles estão em torno de um certo valor médio, denominado aqui como K subíndice 0. Todos esses valores estão rigorosamente muito próximos de um valor de referência denominado K subíndice 0. Então vamos analisar Então, aqui, vamos admitir a seguinte condição, de que φ de K, ou seja, essa função φ, dependendo do módulo do vetor de onda, é diferente de zero para valores. Então, aqui nós temos aqui a condição número 1, vamos admitir esta condição de que φ de K é diferente de zero para valores de K muito próximos de K subíndice 0. Então esta é uma condição fundamental para nós analisarmos, e ainda mais esta referida condição assegura que o momento linear da partícula, considerando uma partícula quântica, provavelmente, com exemplo aqui um elétron, por exemplo, que configura-se como uma partícula quântica. Então, esta condição matemática assegura que o momento da partícula quântica, qualquer que seja essa partícula quântica, e assim, esta partícula quântica nós sabemos que esta partícula é descrita no contexto do formalismo da mecânica quântica. A partícula quântica é descrita pela função de onda, e essa função de onda é nada mais do que um grupo, ou seja, em outras palavras, um pacote de ondas harmônicas individuais. Então, esta partícula quântica, que por sua vez é descrita pelo pacote de ondas, psi, então nós vamos admitir que esta condição assegura que o momento linear da partícula quântica seja razoavelmente bem definido do ponto de vista matemático, uma vez que o momento linear, de acordo com o postulado, de acordo com a hipótese de de Broglie, nós devemos recordar da primeira e segunda aula, das aulas anteriores, de que os dois postulados fundamentais da mecânica quântica são, a saber, o postulado apresentado por Max Planck
com relação ao qual se estabelece uma discretização para a energia, diferentemente do que ocorre na mecânica clássica, no eletromagnetismo clássico, onde a energia é uma grandeza contínua. Então, Max Planck propõe uma quantização, uma discretização e por consequência, uma quantização da energia. E, por sua vez, concomitantemente, de Broglie apresenta um outro postulado que constitui, então, uma hipótese que constitui os dois postulados fundamentais da mecânica quântica, que é exatamente o fato de que uma onda se comporta como uma onda sob certas condições especiais, comporta-se como uma partícula, e também, eventualmente, uma partícula comporta-se sob certas condições de contorno especiais como uma onda, de modo que a hipótese de Broglie associa o momento linear com o vetor de onda, nós já sabemos, por meio de uma constante de acoplamento, que é exatamente a constante de Planck dividido por 2π. Então, aqui o módulo do momento linear é igual a h cortado módulo do vetor k, e isso pode ser reescrito como h cortado, ou seja, a constante de Planck dividido por 2π, e k, ou seja, esse k nada mais é do que o módulo do vetor de onda. Então, esta condição matemática aqui de que psi de k é diferente de zero para valores de k muito próximos desse ponto de referência k subíndice zero no domínio do módulo do vetor de onda, esta condição matemática assegura que o momento linear da partícula quântica, essa partícula sendo descrita pelo pacote de ondas psi, esse momento linear, esta condição assegura que esse momento linear será razoavelmente bem definido. E no caso, razoavelmente bem definido pelo fato de que o módulo do vetor de onda se associa com o módulo do momento linear. Então, se o módulo de k é bem definido em um intervalo infinitesimal próximo a k subíndice zero, ou seja, em torno de k subíndice zero, então, por consequência, nós temos uma boa definição também em um pequeno intervalo para a grandeza denominada momento linear. Então, o momento linear da partícula quântica, que esse momento linear pode ser medido em laboratório, é um observável físico, ele será razoavelmente bem definido, uma vez que a grandeza k também, a variável k também é razoavelmente bem definida. Então, por consequência, o módulo do momento linear apresenta-se como bem definido do ponto de vista do domínio, não é? da estrutura de domínio, do domínio da função. Muito bem, então, cabe aqui, vamos continuando, nós precisamos, então, entender que, uma vez que o domínio de K, o domínio da variável K é restrito a um intervalo muito próximo a K subíndice zero, então, por consequência, não é? Nós vamos escrever, se psi de k é diferente de zero para valores da variável de k, né? Do vetor de onda k muito próximos de k subíndice zero, isso implica, logicamente, que P, módulo do momento linear h cortado módulo de k, h cortado k, isso nós podemos afirmar que esse momento linear também, por consequência, está restrito a um pequeno intervalo, infinitesimal em torno do ponto P subíndice zero igual a h cortado K subíndice zero. Muito bem, então agora
entendendo melhor qual é o comportamento do domínio dessas funções, dessa função, então nós vamos desenvolver, admitindo esta condição sobre φ de k, gerando então, por consequência, uma condição, um comportamento matemático do domínio similar para outra variável, a saber, o momento linear. Então agora vamos fazer a seguinte observação. Nós sabemos que o módulo do vetor de onda, de acordo com a física de fenômenos ondulatórios, é igual a 2π dividido pelo comprimento de onda. Nós sabemos também, de acordo com a física de fenômenos ondulatórios e também com o estudo associado a movimento circular de corpos extensos e movimento circular de estruturas pontiformes, nós sabemos, de acordo com a mecânica clássica, que isso é igual, que essa frequência angular é igual a 2π multiplicado por frequência. Então nós temos a frequência angular igual a 2π multiplicado por frequência, e o vetor de onda igual a 2π dividido pelo comprimento de onda. Nós também sabemos, de acordo com a física de fenômenos ondulatórios, que a frequência, nós sabemos que a velocidade, o módulo da velocidade linear é igual ao comprimento de onda dividido pelo período. Nós também sabemos, que o período multiplicado pela frequência é igual a 1, o que implica que o módulo da velocidade linear é igual ao comprimento de onda multiplicado pela frequência. Muito bem. E agora, como podemos relacionar a frequência angular com o módulo do vetor de onda? Como relacionar? Então aqui nós vamos fazer assim, vamos escrever frequência angular, 2π multiplicado por frequência, e essa frequência pode ser reescrita como módulo da velocidade linear dividido pelo comprimento de onda. E 2π dividido pelo comprimento de onda é igual ao módulo do vetor de onda, de modo que a frequência angular é igual ao módulo do vetor de onda multiplicado pelo módulo da velocidade linear. Então aqui nós temos uma relação direta entre a frequência angular e o módulo do vetor de onda, cuja constante de acoplamento é a velocidade linear. Então, se considerarmos o domínio associado, o domínio gerado pelo módulo do vetor de onda, e considerarmos o ponto k subíndice 0 em torno do qual as variáveis de k são tais que a função φ de k é diferente de zero para valores desse tal vetor de onda k muito próximo de k subíndice 0, então isso implica que nós temos um ômega, ou seja, uma frequência angular subíndice 0 que é igual a k subíndice 0, k subíndice 0, um módulo da velocidade linear. De modo que o comportamento em termos de função, em termos de domínio de uma função, o comportamento para k, para o vetor de onda, é similar ao comportamento para ômega, para a frequência angular. Então, se k está restrito, está restrito a um determinado pequeno intervalo, cujos termos k estão muito próximos em torno de k subíndice 0, então é possível deduzirmos aqui, sem qualquer perda de generalidade, de que também nós podemos construir um domínio fazendo uso da frequência angular, e os valores de ômega estão em um intervalo, cujos valores ômega ali contidos naquele tal intervalo também estão muito próximos de um valor ômega subíndice 0. E então esta condição associa o
módulo do vetor de onda com o momento linear e associa o módulo do vetor de onda com a frequência angular. E estas grandezas, vetor de onda e frequência angular, a exemplo de comprimento de onda e frequência, estão intimamente relacionados ao comportamento de uma onda, tal como é expresso e ensinado, estudado no âmbito da física de fenômenos ondulatórios, ainda havendo uma direta relação, né, de acordo com o postulado de de Broglie, entre frequência angular, uma grandeza relacionada à física de fenômenos ondulatórios, e o momento linear. Muito bem. Então agora, nós vamos encerrar a aula exatamente neste ponto, em virtude da limitação da nossa câmera filmadora. Então, estaremos na próxima aula fazendo oportunamente a análise desta função, frequência angular. Aqui, muito rapidamente, nós vamos analisar a frequência angular. Nós sabemos que a frequência angular é igual a K módulo da velocidade linear, e esse K é igual ao módulo do vetor de onda. Nós também sabemos que ômega subíndice zero está associado a um K subíndice zero módulo de V, e o comportamento do domínio na variável de K é similar ao comportamento do domínio na variável de ômega. Nós podemos então, com base entender que ômega é uma função que depende de K, uma função que apresenta dependência funcional em K, e nós estaremos nós estaremos considerando um domínio para ômega, tal que nós temos um ômega subíndice zero e um intervalo onde os valores de ômega estão aqui, e nós, a exemplo de que ocorre com K, onde nós temos um K subíndice zero e um pequeno intervalo cujos números K estão muito, muito, muito próximos de K subíndice zero, de modo que nós faremos então uma expansão em série infinita de Taylor, sobre essa função ômega igual a ômega dependente de K. Muito bem, então finalizamos a aula aqui. Esse mini curso de mecânica quântica está disponibilizado na plataforma do YouTube, no canal intitulado Professor Damião Meira, Instituto Federal do Pará, campus de Santarém. Agradecemos o apoio de todos. Muito obrigado.